Lá na Vertus a gente tem alta disponibilidade. A estrutura deles é o que há de melhor no mercado. Olá pessoal, bem-vindos ao nosso tema de hoje, que a gente vai tratar aqui sobre alternativas nacionais de serviços na nuvem, que vêm a ser alternativas para utilização ou não de Big Techs. As Big Techs são empresas de grande porte que dominam aí o mercado de tecnologia. Então, vamos ver o que a gente vai falar sobre esse tema, né? Se a Big Tech é o único ou o melhor caminho, ou se a gente tem alguma alternativa, principalmente aqui nacional, né? Meu nome é Fernando, eu sou da Virtus Soluções de Backup e Cloud, e me formei em 92 na Universidade Federal aqui de Santa Catarina, em Ciências da Computação, e fundei a Virtus em 99. Convidei alguns parceiros aqui da Virtus para me ajudar nesse bate-papo. Um parceiro de data center. As soluções da Virtus são compatíveis com qualquer data center, mas aqui a gente está bem representado com um parceiro da Sirion. Temos um parceiro também comercial, é um dos canais de vendas da Virtus, dos mais de 200 que a gente tem. E um parceiro de desenvolvimento, né, que nos ajuda, nos apoia em vários desenvolvimentos que a gente tem das nossas soluções, dos nossos produtos. Para começar, eu queria chamar aí o Thiago Sanches, da Sirion, para se apresentar rapidamente. Maravilha. Tudo bem, Fernando? Pessoal, tudo bem? bem? Tudo bem. Boa tarde. Aqui é tarde agora, né? A gente pode falar. Mas maravilha, então. Eu que agradeço o convite de vocês, tá? Tenho muito um papo. A gente vai ter um papo bem bacana aí para falar um pouco sobre a parte de infra que está por trás do que vocês entregam, né? E vai ser um papo bem gostoso aí. Vamos lá. Perfeito. O Rodrigo Alves. Sim, boa tarde, pessoal. Eu sou o tarde. Rodrigo Alves, sou sócio fundador da Monitor TI e hoje tenho como principal parceiro a Virtus, que me fornece os produtos que eu comercializo. E estamos aí no mercado a minha empresa já tem 14 anos, mas a mudança de chave para esse setor ocorreu uns 5 anos atrás. Enfim, com o advento aí da LGPD, com a questão de ataque de ransomware, dessa necessidade que o mercado, tanto público como privado, teria de dar questão de segurança, de software de backup na nuvem, máquina virtualização, enfim, de toda a sua infraestrutura. Firmamos uma parceria aí até hoje de muito sucesso e estamos juntos aí na estrada. Perfeito. E para terminar a apresentação do nosso pessoal aqui, temos o Wellington Dietrich, que é da parte de desenvolvimento, que apoia todo o nosso time, transferência de tecnologia e tudo mais. Mas ele se apresenta. Boa tarde. Eu tenho a DataExt, né? Que é parceiro da Virtus já há bastante tempo, né? Lá sou responsável lá por toda essa parte de tecnologia, inovação, da parte de produtos e serviços e também infraestrutura. Perfeito. Então tá, pessoal. Primeiramente aqui vou falar breve sobre a Virtus. Então a Virtus é uma empresa nacional aqui de Florianópolis, foi fundada em 99, eu sou o sócio fundador, né? E a gente iniciou lá em 1999, 2000, somente com software de backup para atender pequenas e médias empresas. Depois a gente foi avançando para empresas maiores e atendendo todas as necessidades das principais empresas de todos os tamanhos, com backup local inicialmente, tanto para mídias magnéticas, com library e tudo mais, backup para bancos de dados online, backup de máquinas virtuais, quando elas começaram a surgir mais tarde. Então, fomos nos aprimorando nessa parte e atualmente a gente oferece serviços na nuvem, principalmente para guarda de dados e para máquinas virtuais. Temos dezenas de milhares de clientes de software de backup local, temos milhares de clientes sendo atendidos nas nossas soluções para nuvem
Atendemos governo, atendemos iniciativa privada também, tá? E o foco nosso realmente é o mercado interno brasileiro, país muito grande, a gente prefere priorizar aqui, embora a nossa solução já atenda fora do Brasil, mas o foco realmente é Brasil, né? Então, para começar aí, vamos passar a palavra novamente aí para o Tiago, né? Tiago, uma perguntinha para ti. Os data centers que são utilizados pelas Big Techs e os data centers que são utilizados pela Virtus, é, são... tem diferença? Bom, uma boa pergunta. Na verdade, é uma pergunta bem quente, né? Pra gente começar o nosso bate-papo aqui, né? Vai começar. Maravilha. Bom, vamos conceituar um pouco o que que é um data center que a gente chama de Tier 1, que não é uma certificação de Tier, é um data center que é tido como capaz de entregar uma infraestrutura completa para qualquer Big Tech. A gente pode citar aqui 5, 6 clouds públicas que são consideradas grandes Big Techs que dominam esse mercado, né? O que que eles exigem? Eles exigem uma série de certificações, ou seja, você precisa fazer uma série de adequações e preparar a sua infraestrutura para poder tirar essas certificações e essas certificações que te comprovam que você é capaz de atender essas grandes empresas, tá? Hoje a Cirium ela é uma empresa que detém 18 data centers e tem mais 3 em construção, no qual todos são preparados para atender essas Big Techs, tá? E as próprias Big Techs que utilizam os nossos data centers, a Virtus também utiliza. Ou seja, é exatamente a mesma infraestrutura. Aí, quando eu falo infraestrutura, significa a mesma sala, a mesma infraestrutura de redundância de energia, de ar-condicionado, de posicionamento, de segurança 24 horas, de monitoramento RFID, tudo que você imagina do que há de melhor e mais exigido pelo mercado americano também é exigido pela Virtus e eles herdam as mesmas certificações que as próprias clouds públicas herdam. Ou seja, o que você vê em cloud pública em termos de certificações, a Virtus também tem. Tem de LGPD, tem de segurança e assim vai. Depois a gente pode nomear algumas se eu achar que é interessante. Ou seja, a resposta é exatamente a mesma infraestrutura. Link, inclusive, também. Conectividade também é a mesma coisa. O que eles contratam de mim vão contratar deles. Quando eles fecham links, por exemplo, até como empresas de fora, fatalmente essas empresas de fora compram de provedores que são daqui, que chegam numa sala de telecomunicações que fatalmente, ou curiosamente, são os mesmos. Muito bem, obrigado aí pela explicação. E, bom, Rodrigo, programa de canais da Virtus já conta aí com mais de 200 canais. A Monitore é um canal especial, porque trabalha só com a gente, né? Queria que tu contasse alguma coisa da experiência que tem nesses últimos anos com a gente. Se quiser falar sobre licitação, se quiser falar sobre cliente, alguma coisa, fique à vontade. A minha área de atuação, a princípio, mais focada no setor público, no setor de licitações. Também atuo no B2C. E o que me fez, a virada de chave de me tornar exclusivo da Virtus foi a questão da proximidade, principalmente do setor de desenvolvimento, do suporte. Hoje eu já precisei fazer intervenções em clientes e poder contar 10 minutos depois com o setor de desenvolvimento da desenvolvedora da Virtus e o suporte da mesma forma. Então, essa proximidade que eu não conseguia enxergar numa Big Tech e sabendo das parcerias que eles têm com os data centers certificados, me dão todo o amparo, isso me trouxe uma segurança, essa proximidade, principalmente essa proximidade. E a gente que foi que me fez tomar essa decisão de não, eu não vou vender outro produto, eu só vou vender a Virtus porque aqui eu tenho suporte, aqui eu tenho o desenvolvimento que está me apoiando com alguma demanda que o sistema precise, algo novo, que às vezes o cliente traz uma demanda nova e onde eu não teria isso em lugar nenhum, né? Então essa que me faz ter essa parceria aí de sucesso é essa questão.
principalmente. No final, acaba te auxiliando a vender lá na ponta, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. O que eu mais escuto dos meus clientes é isso, o teu suporte não existe igual. Assim, o teu contato com o fabricante, isso aí não, porque isso faz uma diferença, né? Faz toda a diferença. Bom, a Virtus, ela não tem todos os serviços que uma Big Tech tem, né? A gente se especializou bastante ali, né, Wellington, em espaço na nuvem, né? Para backup, para arquivamento e máquinas virtuais, né? E a gente tem, junto com isso, o software de backup que integra toda a solução, né? Perfeito. Mas existem outras empresas no Brasil aí que disponibilizam espaço na nuvem, ou de uma Big Tech, ou deles mesmo, que eles montam, aí fazem uma integração com algum outro tipo de software, alguma coisa, que inclusive tu deve perceber também, né, Rodrigo, nas licitações, quando aparece algum produto concorrente nosso diferente, né? A gente consegue, a gente não, mas o cliente, que está adquirindo esse serviço, Wellington, ele consegue verificar a qualidade desses serviços que estão sendo oferecidos, não das Big Techs, que as Big Techs já são conhecidas, né? Sim. Mas consegue confirmar a qualidade que a Virtus está entregando ou que uma outra empresa esteja entregando. A gente sabe, certificado, por exemplo, Tier 3 é uma forma, né? Mas entregar só um certificado, isso daí é suficiente? Tem alguma outra maneira fora do Brasil, para detectar se está sendo entregue fora do Brasil o serviço ou dentro do Brasil? O que tu pode falar sobre isso para gente? Não, existem maneiras técnicas ali, né? De você fazer essa verificação, como, por exemplo, de estar no Brasil ou não. Você pode fazer o ping ali, você vai ter, é um comando simples, mas você já vai ter ali uma latência ali sobre, né? Um trace, você pode fazer uma rota, né? Verificar que rota que ele está passando. E aí você vai poder determinar se está no Brasil ou se está fora, né? Em relação à qualidade, vamos pensar não na distância, mas no link em si, você consegue fazer testes, existem softwares para isso, para a gente poder ter essa estatística ali de qualidade, né? Perfeito, perfeito. Isso se vê muito nas licitações, Rodrigo, essa preocupação de quem está contratando, do outro lado, em querer saber se o que comprou com o melhor preço está sendo entregue aquilo que eles pedem? Nem sempre ocorre isso. Apesar de a gente já ter a questão da LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, algumas instituições ainda não se preocupam com isso e não citam essa necessidade de o data center ter a certificação, ser certificado Tier 3, de estar hospedado no Brasil, porque daí acaba se tornando uma concorrência desleal, né? Porque o pessoal vem de fora. Uma latência mínima também. É isso, uma latência não muito baixa, né? Muito baixa não, o Não contrário, muito alta, né? não muito alta, Mais né? baixa, né? Enfim, vem a questão da variação cambial, enfim, então ocorre muito. Não são todas, mas um bom número que não se preocupa com essa questão de segurança e acaba comprando gato por lebre, né? Vai no mais barato e... E além do que prejudica também quem entrega bem, né, Thiago? Sim. Não, é exatamente isso. E tem um ponto muito interessante que vocês comentaram sobre a latência, tá? E aí teve uma discussão que a gente teve umas 2 semanas atrás, que é uma pergunta que todos os clientes fazem. Eu tenho uma massa de dados e quanto tempo leva essa massa de dados para eu deslocar ela para um site que seja fora, né? Como vocês têm a solução da Virtus em Cloud, né? A questão aqui é o seguinte, tem um limitador que, na minha visão, é o principal limitador, que é o tamanho do pacote, tá? Você tem uma limitação do pacote do IP, que até dentro da rede, para quem é dono da própria rede, como nós, a gente consegue fazer umas configurações, como a gente faz um negócio chamado de Jumbo Frame, tá? Consegue aumentar em quase 6 vezes o tamanho de um pacote único IP. Mas o que eu quero dizer com isso? Você tem um pacote de IP, que ele é limitado, um pacote, ele é pequeno. E a gente trafega para qualquer pacote de IP dentro de um protocolo, que a gente chama de, pelo menos para soluções de backup, de TCP, porque você tem que ter garantia daquele produto chegou do outro lado. O que acontece? Você manda um pacotinho
e eu do outro lado mando um de acordo. Sim, Certo, Hélio? perfeito. É, Toda- é nativo do protocolo TCP, né? É nativo do TCP. Uhum. Só que toda vez que ele faz isso, você tem que esperar o tempo dele ir e dele voltar para dar um ok, Sim. né? Uhum. E confirmar. Quando você está falando de uma massa acima de 10 tera, por exemplo, ou acima de tera, você já sabe, bom, você é muito melhor que eu, sabe calcular quanto a latência, né? Aí sim a latência faz todo sentido. Então, quando você pega uma solução que tá dentro do Brasil, principalmente centralizado, né, em São Paulo, para o sul, você pega ali, ó, Paraná, Santa Catarina, você vai ter 10 milissegundos, 11 milissegundos. Uhum. No Rio Grande do Sul, 18 milissegundos. Você vai pegar toda a região do Centro-Oeste, vai gerar em torno de 6 a 8 milissegundos. No Nordeste, quanto que vai bater lá? Uns 20 milissegundos. 20 a 30, mais ou menos. Então, agora qualquer coisa que seja fora, por exemplo, você vai pegar nos Estados Unidos, eu estou falando de pacotes de no mínimo 150 nas melhores Perfeito. hipóteses. Geralmente 200, Cara, 230. E aí você pega, imagina o seguinte, a cada pacote transferido, você vai, que é um pacote de 1.500 bytes, Uhum. Perfeito. vai Que é o MTV lá, né? em 200 milissegundos, que é 200 milissegundos Mais de 10 quinto de vezes. segundo e volta. Ou seja, para transferir um pacotinho desse, leva quase um segundo inteiro. Uhum. Ou seja, isso é crucial para a maioria das aplicações em backup. Para que você tenha uma boa funcionalidade de backup, o posicionamento da onde está essa informação é fundamental para uma boa solução. É mais ou menos isso, né? Uhum. Como que você vê aí É na bem por prática? aí. Até vou comentar um caso que nós tivemos recente foi cliente governo, né? Ele relatou lá problemas de lentidão, tudo mais, tal, beleza. Quando foge ali do padrão, a gente abre uma análise lá, uma investigação, né? Fizemos isso em conjunto lá com o cliente, estudamos, tudo mais, tal. Até a Sirion nos forneceu uma máquina de teste lá em Fortaleza, porque o cliente é lá do Piauí. Nos forneceu lá uma máquina lá para a gente fazer o teste mais próximo dele, para ver se não era alguma coisa ali, né? E fazendo lá, hora funcionava, hora não funcionava. Aí investigamos lá junto com o cliente lá, detectamos que era lá realmente o problema na rede dele lá. Então, a gente tem como fazer realmente detectar, né? Se está com qualidade ou não, se é problema aqui, se é problema lá, né? A gente consegue realmente fazer essa análise. A gente até usou alguns softwares lá, como o iPerf, por exemplo, para fazer esses testes ali. E ele realmente funciona bem ali para a gente chegar nessa conclusão. Perfeito. Legal. Bom, aproveitar o gancho que tu falou de protocolos, né? E perguntar para o Wellington, com relação aos protocolos de comunicação com o armazenamento Uhum. na nuvem, quais são os protocolos que hoje são utilizados aí pelas Big Techs e o que a Virtus utiliza? Será que são iguais? Hoje se tem ali um armazenamento de bloco e armazenamento de objetos, né? Que é o Object Storage mais utilizado, né? Que é por trás do S3 ali, né? Uhum. No armazenamento de bloco pode ser utilizado, vamos pensar no envio remoto ali, pode ser utilizado o FTP, né? Que é ambas são utilizadas pelo SOS, né? Tanto o FTPS quanto o S3. O FTP ele em si ele já é mais antigo, né? Uhum. Ele funciona muito bem, é utilizado até hoje, tudo bem, mas para gerenciamento do dado armazenado lá no servidor, é mais interessante o S3. Você tem muito mais recursos na decisão ali de manipulação dos arquivos em Object Storage, né? Então, aquilo que a gente precisa para backup, que é versionamento, retenção, Object Lock, né? Que é um recurso lá também que você consegue proteger o arquivo de edição. Em S3 você já tem. No FTPS, você consegue ter isso? Consegue. Só que você precisa investir muito ali em desenvolvimento para criar uma solução em cima daquilo ali, né? E o S3 já tem isso vem daí pronto. né?
Certo, talvez o SOS Backup, um dos motivos de manter o FTPS seja também a compatibilidade com versões anteriores, para não prejudicar os clientes também, né? Sim, também. Quando você. São casos. Vai ter casos em que ainda o FTPS vai atender super bem. Quando você tem uma massa maior de dados, onde você precisa de aquilo versionado, vai para o S3. Quando você tem. Vamos supor que você utilize um software lá que gera o backup do banco de dados. E esse backup ele já versiona, você pode utilizar o FTPS, continuar com o FTPS. Que aí você não vai precisar do recurso lá que está no S3, né? Perfeito. Tiago, backup. Backup, pensando nas Big Techs, né? Ele já vem incluso nos serviços? Ele é contratado à parte? Ele é importante? O que tu pode nos falar sobre Eu isso? vejo assim, o mercado já entende que backup é uma solução fundamental para a solução como um todo. Ela não vem inclusa, né? Não vem. Ela não vem Uhum. inclusa. É uma coisa que o cliente precisa contratar à parte. O E que a aqui gente tem vê muita gente que fala que não, tô na nuvem, tô com backup, né? se cria essa ideia de que está com uma máquina criada na nuvem, ela já tem a resiliência suficiente para que nunca tenha problema, né? A gente Uhum. pega muitos clientes Uhum. que tiveram esse problema, ou perderam tudo, ou perderam a aplicação em si, né? Ou tiveram que reiniciar e às vezes pegaram ambientes que foram configurados zero, que estavam on-premise para subir, que estavam numa versão muito mais antiga, Uhum. etc., porque tinham esse entendimento, tá? Então tem essa questão aí para poder Uhum. diferenciar, ou seja, o backup é uma solução contratada à A parte, né? parte. E na nuvem, o que é mais comum, né? No comum não é, por incrível que pareça, não é contratar uma solução de backup do próprio provedor. Normalmente o que eles fazem? Eles compram uma solução do marketplace, ou seja, compram o software separado Uhum. e aí compram o espaço da nuvem. Tá? Basicamente é assim que hoje os modelos são mais criados. Dificilmente você vai achar outro cliente que vai falar, ah, não, aqui tem uma solução de backup, vou contratar. Não, eles vão contratar o software e vão contratar o espaço. Esse software eles vão subir numa uma máquina virtual ou alguma coisa assim do gênero, vão instalar os agentes das demais máquinas que eles queiram fazer o backup e vão utilizar basicamente o S3 para fazer a guarda da informação. Certo, daí nesse caso a pessoa, o cliente precisa de mais de um fornecedor, no caso, né? Isso é um É pouco diferente do que é na Virtus, né? Que a Virtus a gente já tem vamos dizer, a solução a suíte completa, completa, né? né? Entendi. Muito obrigado. É claro que é um serviço caro também, né? É Pelas isso. Big Techs, não? Aí tem todo o conceito da dolarização, tem o conceito do controle. Eu falo muito dessa preocupação, né? Uhum. Acho importante a gente ter salientar isso, né? A questão não é se você fazer uma tabela de preço lá, e especificar quanto que você vai gastar lá num price calculator, lá num Uhum. calculador de preços da Sim. cloud, né? E definir que é aquilo que você vai gastar, porque isso é muito volátil, né? Então, o Uhum. que que significa? Significa que o preceito da cloud pública é que você pague o quanto você use, e às vezes você pode usar mais. Eu tenho vários clientes que acabaram usando mais porque eles sofreram algum ataque de alguma forma, que produziu mais dados na aplicação e que fatalmente a conta chegou no final do mês. Minha conta chegou, pague, né? Ou a minha janela de desligamento é daqui a 15 dias. Normalmente é Uhum. isso. Se você não pagar daqui a 15 dias, tua aplicação está fora do ar, Uhum. tá? E, ou seja, tudo que eu estou falando não é somente custo. Custo acho que vocês mesmos conseguem falar um pouco mais. Mas é o controle dele. É você ter um Sim. orçamento de TI para gastar e saber que daqui a 12 meses aquele orçamento que você estava esperando gastar por pelo backup foi cumprido. Uhum. Isso, se você conseguir fazer em cloud público, você está de parabéns. Sim. É que o custo acaba ficando muito variável ali, né? Exato. Fica difícil de se preparar ali né? E isso aí, você precisa de um profissional lá também, né? Pra poder configurar isso lá na plataforma, né? O custo, para você ter uma ideia, a gente fez um experimento muito interessante aqui com várias empresas de sustentação de TI, que também tem outras aplicações aí.
E o custo médio de solução de backup, estou falando só de backup, tá? É 2,5 vezes o valor que dá na Price Calculator. Isso é muito interessante. Aí você pode me perguntar, por quê? Porque o custo que você calcula lá não é só o custo do espaço. Tem a questão, porque todo mundo estima que você vai ter um acesso infrequente, que a gente chama, né? Que é pouco acessado, daí esse depois de um mês ele joga para um espaço que teoricamente é mais barato, né? E aí ninguém calcula o número de conexões ou de transações ocorridas nesse cálculo que está lá na tabela. Ninguém calcula também o transfer out, o transfer out é a saída de dados da cloud para fora. E ninguém calcula quando precisa mesmo usar o backup, né? Por exemplo, eu preciso agora fazer um restore, eu preciso recuperar essa informação. Quanto que eu vou gastar para tirar 10 teras da cloud pública? Ninguém faz esse cálculo, entendeu? Então, no final, o cálculo é uma média, né? Que chegou a que custa 2,5 vezes o valor do que dá na Price Calculator. Lá O preço fica computador. totalmente imprevisível pelo cliente, né? Ele não vai saber quanto é que vai ser a conta dele no mês que vem, no outro mês e assim por diante, né? Exato. Em função disso tudo que tu falou. Na Virtus é um pouco diferente, né? Eu acho que bem diferente, o Wellington. Pode ser. Rodrigo. Até esse eu não citei no início, foi um dos motivos de ter optado pela parceria de exclusividade com a Virtus, é que me traz uma segurança, né? Hoje eu participo num edital lá que me pede 10 teras, eu tenho para 3 anos. Então, tudo bem, eu posso dali reajustar o índice lá de inflação, né? Fazer o reajuste. De reajuste. De reajuste. Imagina como é que eu vou entrar numa Big Tech que tem uma variação cambial, tem a questão do request, tem a questão do restore, da restauração, como tu mesmo estava falando, que é algo imprevisível, então fica inviável participar com uma solução dessa. E aí é mais uma questão que a Virt me traz essa segurança, porque eu vou lá e contrato com ela 10 teras e não interessa se eu vou baixar esses 10 teras 2 vezes, 3 vezes ou 10 vezes que eu não vou pagar pelo tráfego. Então isso traz uma segurança para o negócio, né? Eu não tenho, eu contrato sabendo que aqueles 10 teras eu vou pagar tanto, independente de quantas vezes eu for mexer nele ou não, né? Então isso é um diferencial. Acaba sendo um diferencial do mercado, né? Nesse caso que você citou aí, você fica vulnerável ao crescimento do cliente também, né? Sim. Então, se ele tem lá hoje um banco de dados de 5 gigas lá, um exemplo, ele vai crescendo lá, 10 GB, 15 GB e tal. Aí você vai ter que estar preparado para isso, né? Sim. E ali fica difícil também, porque o teu custo aumenta lá do outro lado do consumo, né? Sim. Ele resolve mudar a política dele, eu não quero fazer backup agora por hora, quero fazer a cada 5 minutos. Exatamente. Quintuplicou o preço. Sim. Fica Né? inviável, torna-se inviável. Sim. Ali com a Virtus, a gente tem... a gente não tem essa parte de custo aí, né? A gente não tem essa... Custo variável, né? O preço é fixo, né? Não cobramos por data out, né? O data transfer é ilimitado. Upload, download também. ilimitado. Tem a escalabilidade também, o crescimento é tranquilo, né? A gente tem os planos limitados e ilimitados. Então, se você contrata 10 tera, passa desse 10 tera, tem um proporcional ali, pode ter. Ou simplesmente o 10 tera e paga somente pelo 10 tera. Não consegue consumir mais do que isso. E para isso tudo, tem todo um ambiente web também, né? Que ajuda a controlar aquilo que o cliente queira, né? Por exemplo, ele pode ter 10 tera, mas ele quer separar 1 tera para cá, 2 tera para lá. Ele quer ter um certo controle. Ou se é um canal nosso, querer controlar os clientes, monitorar isso. Como é que esse monitoramento é feito aí, Wellington? Nós criamos um painel onde o cliente pode fazer a gestão toda ali das licenças, do pacote de cloud dele, dos dados armazenados, né? Então, ele tem total controle. O monitoramento dos backups, né? Acho que até algo que o Rodrigo utiliza ali nos clientes dele. Todo o monitoramento de licença mesmo, né? Como que o backup está, se está com erro, com aviso. Usa as ABICs? Temos ABICs também. Criamos uma API onde os ABICs pode consumi-la e entregar os dados do cliente. Então, se ele não quer usar a nossa plataforma, por exemplo, para o monitoramento, nós temos lá um recurso onde tem informações,
Mas se ele não quiser usar, quero integrar com o Zabbix lá, que é um software para monitoramento já, a gente criou esse recurso para que ele possa integrar já no software dele, né? Então, no Zabbix lá, para quem Acho que é mais conhece, usado né? no Brasil. É acho o mais que utilizado, para quem conhece, se a licença apresentar um erro, por qualquer motivo que seja, vai gerar um incidente lá no Zabbix para ser verificado, né? Para ser analisado lá. Mas quem não quiser usar o Zabbix, tem Grafana, tem Telegram, Isso, tem o Zabbix, outras saídas, o né? Zabbix ele acaba sendo integrado com o Grafana, né? É mais a parte visual ali. Uhum. Mas tem o Prometheus também, funciona, né? Qualquer software de monitoramento que puder consumir uma API, ele vai funcionar tranquilamente. Acho que uma outra coisa importante talvez seja o apoio técnico, né, que de vez em quando é necessário pelo cliente, né? Eu imagino Sim. que um cliente tenha um problema, está lá usando uma Big Tech, quer conversar com alguém, seja um pouco mais complicado, né? Eu não sei qual é o grau de complicação, Thiago, aí tem um acesso fácil para tirar dúvidas de uma Big Tech? Tô com um problema lá no armazenamento em nuvem lá, tô com uma dúvida. Consigo falar com esse pessoal? Tens esse conhecimento para nos passar? as Big Techs ela tem um papel de entregar um serviço como está na nuvem, né? Uhum. Tentando eliminar as palavras em inglês aqui. Certo. Ou seja, as empresas vão lá, contratam aquilo como está e é aquilo que entrega, tá? Eles têm os níveis de suporte que são eu diria que para 99% das empresas brasileiras, elas não faz muito sentido financeiramente contratar pelo tamanho do valor, tá? São caros. Aham. E quem dá o suporte normalmente tem que ser um terceiro. Então, por exemplo, eu preciso fazer agora eu preciso de um apoio porque eu recebi uma mensagem de erro aqui de uma máquina virtual que ela não fez o backup. Para quem entende esse mundo backup, mensagem de erro de não fazer backup por exemplo, de uma madrugada é comum, é bem comum, Sim. acontece. Sim, sim. E aí o que normalmente se faz? Vai verificar, porque às vezes teve uma oscilação num link ou algo do gênero, a pessoa vai lá, executa novamente o backup e volta atrás, né? Uhum. Mas acreditem ou não, a maioria das empresas não sabem fazer isso, mas isso também não é um problema. E ele conta com quem? E ele conta com suporte e ele consegue fazer esse suporte com o suporte da Virtus, né? E fatalmente que se ele tiver na cloud pública, ele tem que pagar alguém bem especializado para fazer, porque não é simples. Não é trivial. Da mesma forma que não é trivial contratar uma Big Tech diretamente também, né? Exato. Normalmente tem empresas, né, que você vai utilizar para pegar e contratar algum serviço, né? A maioria das empresas vai ter essa mesma dificuldade, né, na própria contratação, né? Não só no suporte, né? E terá que ter essa contratação, tem que ter Tem esse que ter. suporte, assim como entram outros custos na folha, né? A gente está Sim. até discutindo. Chega um momento que eu tenho que controlar melhor, eu tenho que contratar um profissional de FinOps, esse é o nome dado ao profissional que curta somente da gestão financeira dos custos gastos dentro da cloud. Só esse profissional já é o preço praticamente do próprio backup, né? Sim, Porque Ou de toda a profissionais de solução. tecnologia Sim. tem esse valor mesmo, porque a gente está falando de coisas técnicas complexas, né? Complexas, exatamente. Necessariamente você vai precisar desse profissional, né? Necessariamente, porque para compor o projeto, os serviços, você já precisa, né, ter o conhecimento ali, né? Aí tem mais a questão do custo, né? Sim. Aí tudo isso aí vai gerar o custo. Mas né? na Virtus, né, esse apoio Não, na já está Virtus embutido, né, sim, praticamente em sim. todos os serviços. Claro, não, às vezes não alguma coisa muito específica, né? Como a Virtus é uma desenvolvedora de soluções, né? Sim. Também tem a possibilidade de desenvolver algo em particular que um cliente peça, né? Que obviamente uma Big Tech não tem abertura para isso, né? Perfeito, Não, o Gente. que eu cito do profissional é para as Big Techs, porque a composição lá é complexa, É né? complexa, né? Certo, certo. Na Virtus a gente dá o apoio, a gente fez muito disso já. Eu acho que é até um dos fortes da Virtus é esse. A gente
estuda o cenário do cliente, entende com ele lá, montamos projetos personalizados, porque com as Big Techs, muitas vezes, você fica preso exclusivamente ao que está lá, ao padrão que eles fornecem, né? E quando você precisa de algo mais específico, você não consegue ali por aquelas plataformas. Você precisa ter, né, um apoio maior ali para executar um projeto, né, mais específico. E a Virtus atua também nesse segmento. Esse painel de monitoramento, painel web, que eu vivo isso lá no meu dia a dia, ele acaba se tornando uma ferramenta também de divulgação, ajuda no meu negócio no seguinte sentido, de fidelização do meu cliente. Porque eu consigo botar ela para monitorar, enfim, ou no Telegram, acesso Telegram, ou no próprio painel. E eu já, por várias vezes, eu que comunico antes do meu cliente saber que ele teve um problema no backup, eu já o aviso. E isso faz todo o diferencial. Eu hoje tenho empresas que, quando vão desligar o servidor, me avisam, porque sabe que se não me avisar, eu vou chamar. Pô, o que que houve aí? Está desconectado o backup. Então, Sim. Carlos São Rodrigues, esse final de semana nós vamos fazer uma manutenção aqui, nós vamos deixar o servidor desconectado. E isso faz a diferença. Porque o cliente se sente Mais seguro, né? valorizado, se sente seguro, Sim. porque tem mais alguém olhando por ele, então facilita. Hoje eu tenho em torno de uns 30 clientes ativos e isso traz uma segurança para o cliente. Ele consegue fazer o mesmo que eu faço, Sim. mas eu consigo surpreendê-lo muitas vezes de comunicar uma falha no backup, num erro. Como o Thiago falou, ele caiu um link, enfim, a máquina está desconectada, o backup apresentou algum aviso, não é nada grave, são coisas rotineiras. Para nós que estamos no métier do backup é rotina, mas para quem não está, às vezes assusta. Mas então tem essa questão de se tornar uma ferramenta também de fidelização, né? Onde eu consiga ir surpreender, tá surpreendendo o meu parceiro, né? Sim. A gente tem um outro tipo de canal de vendas nosso, né? Que são nossos parceiros de software house, né? Uhum. Então, a gente tem software house de arquivamento, tem software house de controle de vigilância, né? Softwares para vários segmentos, né? Sim. Onde a gente faz a integração do software do nosso parceiro lá da software house com a nossa solução, seja na nuvem, seja o software de backup, né? Isso, a nossa solução de armazenamento ali, né? Ela também, além do backup, a gente também consegue integrar com a aplicação do cliente. Então, no caso ali, nos que a gente já teve, um software de monitoramento de câmeras, né? Câmeras. Todo o acervo era armazenado na nossa estrutura, né? O acervo também de histórico, né? De dados, todo lá dentro também da nossa infraestrutura. A gente consegue fazer essa integração também. Então não ficaria exclusivamente para backup, né? Você consegue usar para aplicação também. Certo, certo. Bom, White Label, tu poderia falar alguma coisa sobre o White Label? Ele te faz falta? O que tu acha do White Label para ti? Para monitoring mesmo, né? Nunca pedisse pra gente, né? Não, na verdade não, porque eu vejo que o White Label ele é uma ferramenta importante para quem tem um projeto de um grande porte, enfim, que quer, mas que não é, eu não cheguei lá ainda, né, nesse tamanho Vai chegar e logo, quer logo. e tendo o White Label eu não poderia contar com o suporte do tanto o desenvolvimento, sim, mas o comercial, como é que hoje eu consigo disponibilizar para o meu parceiro o suporte do desenvolvedor, o suporte de vocês, né? E no White Label eu teria que assumir todo isso para mim, tem todo um custo envolvido, né? Uhum. Mas a Virtus tem, né? Tem esse projeto Temos, né? O Wellington pode até falar um pouquinho sobre o White Label. Eu acho que talvez os data centers possam ser, né? São um possível cliente de White Label, né? Porque Sim. tem toda uma infraestrutura, né, Wellington? Sim, sim. O White Label você tem diversas formas ali de entregá-lo, né? Acho que data center seria o ideal, assim, né? Porque eles já têm toda a infraestrutura, né? Então a gente só entrega a parte de software lá, né? Personalizado conforme a demanda. Hospedamos isso e utilizamos da infraestrutura deles, né? E tudo em um white label. Painel, software de backup, e o armazenamento ficaria com eles daí, né? Sim. Isso
Um data center faz bastante sentido para diminuir os custos, né? Sim, Porque com ele vai certeza. aproveitar o que ele tem e o que ele não tem, que é a questão de software Sim, perfeito. colocado no nome dele, né? Sim. Bom, vamos ver aqui o que mais aí. Tá aberto aí as perguntas, se vocês quiserem fazer alguma Eu tenho uma pergunta, alguma discussão bem interessante colocação. agora, pegando aqui o contexto que a gente está falando, Uhum. Uhum, principalmente quando a gente está falando sempre em backup, e ninguém discute muito por que que você usa o backup, né? uhum, O backup ele tem uma função, que é garantir a sobrevivência da empresa, a continuidade da empresa. Esse é o principal papel do backup, tá? Tem várias pessoas que vão falar que tem outras coisas, mas vamos resumir nessas Sim. poucas palavras, tá? O backup, ele não é feito para ter um site B, tá? Um site que a gente chama de site de desastre, né? Para cobertura de desastre, do disaster recovery, que é normalmente o que é o Uhum. nome o usado. nome. É um site B ali, a gente pode até chamar de site passivo, porque ele fica teoricamente toda a infraestrutura pronta, mas ele não fica necessariamente ligado, né? Ele liga Ativo, né? quando ele pega. Mas um ponto que eu acho bem interessante falar sobre esse conceito e como a Virtus consegue ajudar bastante nesse ponto. O, ter um DR, que é um site B, ele é custoso. Ele não é para qualquer um. Uhum, Normalmente você vê grandes empresas, e a gente chama de corporates, que ainda são empresas ainda maiores, que possuem esse tipo de solução. Normalmente, pequenas e médias empresas vão optar para a solução de backup, tá? certo. E a questão da backup não é só uma empresa poder te dar um backup. Por exemplo, eu tive um problema, eu preciso restaurar, mas eu não tenho. Às vezes o problema é com o meu ambiente mesmo. Vamos dar um exemplo bem claro que aconteceu e agora Uhum. está cada dia mais evidente, né? Chuva. Chuva chove em todo que é lugar, né? Agora você viu o tanto de tempo Chave até no Saara, que chove até no Saara, parece até uma brincadeira, né? Mas pode ver, nesses últimos dias, o que aconteceu em São Paulo. Na nossa região mesmo, onde ficam os data centers aqui, os nossos clientes o nosso data center nem piscou, mas talvez vocês não saibam, a região ficou uma semana sem energia. Estou falando de milhares de unidades de consumo, Sim. Uhum. né? E a unidade nem piscou. Você pega a enchente que deu em Porto Alegre, lá foi o caso que você pode muito ver o que aconteceu. Lá chegou um nível de água que a companhia de distribuição de energia elétrica teve que desligar por risco de morte, literalmente, tá? A energia dos sites. E aqueles que estavam CPDs, né, que são os que mantêm a Uhum. estrutura em casa, Uhum, né, que estavam. Aí eu estou falando de blocos e blocos, né? Eu estou falando de uma cidade inteira inundada. Aqueles que estavam sendo abastecidos ainda com combustível, não conseguia chegar a combustível lá. Aí você fala, mas como não conseguir chegar a combustível? Porque a única forma é ter o gerador, para aqueles que têm, né? quem tem. Gerador ainda para Uhum. funcionar com o combustível. Não conseguia chegar lá. Por quê? Porque a Defesa Civil simplesmente falou, não, a prioridade aqui é salvar a vida e ninguém vai levar em barco combustível. A gente sabe que teve algumas exceções, como hospitais, etc. Hospitais, São coisas muito... Mas é uma exceção que não envolve pontual, né? o corporativo, não envolve empresas, Sim. tá? E fatalmente o que aconteceu? Todos aqueles CPDs, 99% dos CPDs, seja que estavam naquela região, foram desligados. A empresa simplesmente parou. E aí, o que se funciona nesse caso é ter um site, um disaster recovery. Para aqueles que são menores, se você tivesse um backup numa estrutura dessa, você simplesmente falaria ali com a Virtus, fala, olha, você tem uma estrutura nesse site para você subir rapidamente algumas máquinas virtuais para mim aqui, para eu dar continuidade ao meu negócio? E aí eles com certeza Uhum, poderiam falar da é. resposta. Eu vou deixar para vocês darem a resposta. Na nuvem, por exemplo, da Virtus, e quando ele perdeu o site dele, ele está no local que esse cara pode apoiar, entendeu? Uhum. Ele fala, não, fica tranquilo, a questão, lembra, voltando ao conceito do backup. O backup é para garantir a sobrevivência da empresa, mas não significa que
no ato que aconteceu o desastre lá com ele, ele já consiga subir o ambiente. Sim. E agora com a Virtus, ele tendo a Virtus, eu entendo que é bem diferente a conversa. Sim, nós tínhamos um cliente testando, né, que era de Porto Alegre. Foi um pouco antes ali Foi semanas antes, né? Foi, Da- semanas antes Da ali. enchente ali, né? Aí tava em teste, testando. E aí aconteceu lá, enchente e tudo mais, né? Aí o cara me ligou lá falando, cara, tenho teste lá, se eu precisar, conseguimos Restaurar. só... Não, é que Subir. era uma cloud, né? Ah, sim. Era a máquina virtual que ele tava testando. Então, se eu precisar aqui, por enquanto tá tranquilo, mas se eu precisar, conseguimos só apontar para lá e tudo funciona? Eu falei, conseguimos, já tava tudo testando lá, né? Ponto. Então, e se isso já estivesse lá, já seria uma preocupação que não existiria no lado dele lá, né? Já estaria tudo em cloud já, né? Uhum. E a vantagem disso é o custo você já sabe. Então, essa é a parte Sim. legal. Sim. Não tem surpresa. Ele fala assim, putz, agora tem que subir o site B, não orcei. Não tem essa preocupação. Infelizmente, alguns descobrem na dor, né? Que é o valor que tem um backup, né? Um disaster recovery. Que quantos não sofreram, que perderam lá toda a estrutura e daí, né? Não tem um produto contratado Sim, e aí passam a valorizar, né? sim, Porque- Quando você tem uma infraestrutura um pouco mais robusta, acho que já vale o disaster recovery, né? Você estava falando aí que não é para todos, né? Mas quando você começa a ficar um pouco maior ali, acho que o disaster recovery já é mais necessário, né? Exato, exatamente. Mas com certeza o backup é fundamental. Sim. Perfeito, pessoal. Eu acho que vou abrir aí a palavra de vocês aí, o que vocês quiserem acrescentar, né? Pode ser qualquer tema aí. Vou puxar aqui um assunto em relação... A gente comentou um pouquinho antes, mas a gente não entrou muito nisso, né? Que era em relação à restauração de backups, assim, né? A gente tem nas Big Techs a tierização lá, né? Que é quando um arquivo está muito tempo lá ocioso, não sofreu mais alterações, ele move uma camada lá, né, de baixo desempenho, né? Mais gelada. Chama de A gente archive, chama né? de fria também. Archive Archive, também. fria, É. camada fria. Sim. A gente tem um problema de disponibilidade aí, né? Quando você precisa de um dado nessa camada, né? Isso é um fato, né? Se leva muito mais tempo você retirar um dado de um espaço de camada fria, Uhum. e normalmente é o que se faz, né? Porque tem as configurações automáticas, que isso é uma prática de FinOps, né? Sim, sim. De jogar dado quando ele é pouco acessado a essas camadas mais frias, porque tem um custo teoricamente mais barato, Mais baixo. né? Mais baixo. E aí, o problema é quando eu preciso acessar esse dado. Aí eu preciso fazer um restore, por exemplo, eu preciso fazer uma restauração, deu um problema no sistema, preciso fazer uma restauração daqui de 30 dias atrás, porque é onde o sistema funcionava. Por exemplo, eu preciso pegar uma imagem Sim. de 30 dias atrás que não funcionava. Aí você vai levar muito mais tempo para recuperar esse dado. Os próprios contratos estimam-se prazo que pode superar um dia. Ou seja, se você tem esse tempo, o problema é ter um dia com o ambiente todo parado. Como é que funciona lá na Virtus? Lá na Vertus a gente tem alta disponibilidade. A gente não... Tudo, né? Tudo, 100%. tudo, 100%. O disso é quem? Tudo É quente? Tudo quente, quente. tudo quente. Se o momento que o usuário precisar do dado, ele vai conseguir fazer a restauração tranquilo. Ele não paga nada mais por isso. Isso. Nem na restauração. Sem agregar Não, um mas custo. isso é uma diferença enorme. Até mesmo se for comparar em termos de custo, né? Sim. Compara lá o custo no price de um disco quente, Exato. disco quente com disco Com quente, disco- aí não, aí Uhum. eu estou falando aí de talvez 2, 3 vezes mais do disco frio, né? maior. Sim, porque lá você tem o tempo de mover o dado para a camada quente, para daí iniciar o download. Exatamente. Às vezes eu já vi até alguns lá que pede um prazo, né? Você vai conseguir fazer o download, iniciar o download daqui 12 horas.
que é o tempo de mover para outra camada, né? Uhum. Sim. A nossa restauração ali da Virtus, né? Voltando a falar também da Virtus, Uhum. ela pode ser via software, claro, né? Uhum. Mas também pode ser via o painel nosso, né? Sim, sim. A gente Pode faz. restaurar o dado onde quer que ele esteja, né? Nosso Sim, cliente, né? sim, basta acessar o painel de gestão lá, determinar o pacote lá e iniciar o download lá. Ele apaga arquivo lá, Sim, faz ele todo o gerenciamento restaura. sim, todo o gerenciamento de E arquivos esse ele consegue ver lá. gerenciamento, o cliente ou o canal, ele pode dar permissões diferentes para alguém dentro da corporação? Sim, tem também todo o gerenciamento de usuário, permissão, né? Eu quero que um técnico meu aqui de TI consiga manipular apenas os pacotes de cloud ou tenha acesso apenas aos relatórios. Todo esse gerenciamento lá de permissões tem no painel também. Relatórios automáticos, Tem relatórios automáticos, de backup e tudo mais. sim. No relatório a gente tem toda a parte de histórico das licenças, né? O que aconteceu com aquelas licenças de backup mesmo, aviso, erro. Ah, o histórico do consumo dos pacotes de cloud, né? Então você consegue, por dia, todo dia você consegue saber quanto que está consumindo. Que mais? Notificações que dá para o Sim. cliente configurar. As Tem? notificações elas estão no relatório também. Hum. E no painel também tem essa opção de configurar ali, né? Como você quer essas notificações. Ah, Por exemplo, vamos pensar num pacote de cloud lá de 1 TB. Se chegar em 90% eu quero ser avisado. Ou se chegar em 100% eu quero ser avisado. ou 110. Quero só quando passar. Aí você põe lá 101% Ou não e você quero vai que ser avisado. passe jamais. Ou não quero Tem que passe, configurações tudo. Só também, limitar Sim, né? o perfeito. pacote. Sim, o pacote também é totalmente gerenciável lá, né? Você que determina como ele vai operar ali, né? Funcionar. Ah, você contratou com a Virtus da Estera, mas você quer administrar isso fragmentar. Quero 1 TB para um cliente, 500 GB para outro. Você consegue fazer essa configuração lá. Limitar esses pacotes também, né? Eu quero que esse cliente não ultrapasse desse espaço, é possível, ou quero que ele ultrapasse também, né? Ou quando ele ultrapassar, eu quero ser avisado para ir lá Sim, renegociar com sim, ele, perfeito, né? também é possível, tudo via notificação lá. A gente Interessante. tem notificação sobre tudo, sobre o monitoramento, sobre as licenças. Se uma licença estiver para vencer, né? O cliente contratou lá uma licença por 1 ano e quando essa licença estiver vencendo, ele é notificado para fazer a renovação e tudo mais, né? Uhum. Licença de software, né? De De software, backup. sim, perfeito. Tem comercialização anual, mas também pode ser locação. Tem. Sim, tem a locação mensal, né? Que Certo. é mensal. É. Locação por ano, né? Que é Sim. anual. Não lembro se tem mais, tem a bianual, tem não. Mas é É mais, eu mais acho que é anual, né? anual, né? Mais anual. Mas uma coisa interessante, eu acho que para o público aí que está escutando, né? Uhum. A licença de software de backup, ela é necessária quando ele vai fazer o backup local, né? Porque para a nuvem, a gente tem já uma solução de software que está inclusa, né? Que não precisa pagar, né? Que Sim, faz inclusive backup de banco de dados online, faz de máquina sim, virtual e tudo mais, e não paga nada mais por isso, né? Que é o SS Backup Cloud, né? sim. Esse aí é Quem já possui o serviço de cloud consegue esse, utilizar essa licença gratuitamente, a né? única coisa que Integrado ela com a não nossa faz é o backup local, né? local. Isso. Aí pro local ele tem que adquirir, ou adquire pagando mensalmente ou paga Perfeito. anualmente, né? É Isso. isso, né? Perfeito. Isso. Perfeito. Uma coisa que a gente não comentou é essa parte do armazenamento para backup. Ela também ela é totalmente integrada lá com o software SOS Backup, né? Mas ela também tem compatibilidade com outros softwares, né? Bem Então, ele lembrado, funciona bem ali lembrado. com qualquer outro software do mercado que tenha compatibilidade ali com S3 ou FTP, vai funcionar também. A gente consegue fazer Inclusive essa tem integração. clientes nessa modalidade que usam outro software de backup e enviam para a nossa nuvem, para a nuvem da Virtus, né? A Isso, outros eles enviam para o S3. isso Sim, envia para o nosso Mas via o protocolo como se fosse uma... E isso é uma prática que está cada vez mais comum, tá?
às vezes você encontra um cliente que ele já tem uma estrutura de backup, mas ele entende que é importante ter uma terceira perna, tá? Hoje tá cada vez, e isso está começando, tá rampando isso. Uhum. As pessoas estão três pernas. Por quê? Porque normalmente eles faziam o backup, tem infraestrutura aí em casa, faziam um backup numa cloud pública e fazia às vezes uma cópia num disco e levar para casa, Uhum. né? E hoje, para sair totalmente dessa parte física local, eles optam por ter um terceiro cloud, e daí normalmente esse cloud tem que ser uma coisa que é custo conhecido, Uhum. com preço flat, Mais para que fácil, mais prático. mais fácil, mais prático Uhum. e sem dor de cabeça. E aí acaba utilizando as mesmas soluções de backup que já utilizo mais por uma comodidade, né? Acabo contratando Perfeito. Esse foi um parceiros de dos vocês, cenários. né? Isso, esse foi um dos cenários que a gente pegou lá, né? Sim, O sim. cara já tá, pô, Tem já até tá mais tudo de um cliente, configurado, tudo assim. funcionando, É. eu quero só armazenar em mais um local ou trocar, né? A gente já teve casos do cara quer trocar. Tô com um armazenamento caro, só quero trocar o armazenamento, não o software. Daí, nesse caso, ele vai lá no nosso painel, configura lá os buckets do S3, né? Isso, perfeito. E vai na ferramenta de backup dele lá e só diz o que ele quer usar. Exatamente. É isso aí. Exatamente. Bem simples, né? Ele configura o bucket exatamente como ele quer gerenciar aqueles dados. Uhum. Na plataforma vai gerar lá para quem conhece o S3 lá, tem o Access Key, Secret Key, o host, que é o servidor, ele configura isso no software e tá funcionando. Perfeito. É, Aí se ele é quiser, muito inclusive, fazer o uso do nosso espaço na nuvem usando o S3 da ferramenta de backup nossa, que tem também S3 ou de outra qualquer, e quiser enviar para outro local, dá para fazer também. Dá Para fazer também. um backup simultâneo, Sim, espelhado, sim, se ele tiver para evitar alguns problemas sim, se ele de... tiver um outro serviço ou até mesmo lá na infraestrutura dele, de repente, não sei como poderia ser, tem diversas possibilidades, mas Sim, vamos supor que ele tem uma outra infraestrutura de armazenamento, a gente consegue fazer uma replicação direta né? também via S3. O nosso servidor já envia essas informações. Ele configura lá e a gente o software mesmo já vai fazer isso. Perfeito. Então ele envia uma vez só e o nosso servidor replica para onde ele quiser. Quando ele quer. Isso. Perfeito. Sem custo a mais ainda. Sem custo adicional. Poxa, mas Tá a muito gente, bom. a gente não cobra quase nada, né? É, Mas que continue assim, né? Que continue assim. Eu acho que tem gente que quer cobrar tudo, né? E aí acaba que lá na frente o cliente começa a ficar incomodado com isso, né? E vai para soluções mais interessantes, mais flex, né? Então, Comercialmente ela precisa ser mais simples, sabe? Porque daí sim, transforma um negócio sim. que parece que a gente chama a sombra de TI, né? exato. Porque o pessoal não entende muito bem tecnicamente e se aproveita disso para... Mas pode ser simples e muito claro. Né? Olhando do meu lado agora, da parte de infraestrutura, né? Falar um pouquinho da infraestrutura da Virtus. É uma estrutura extremamente robusta frente aos nossos maiores clientes, que faz frente aos nossos maiores clientes dentro do nosso data center. A gente tem aí só em torno aí de 2.000 racks populados somente nesses sites que a Virtus estão. Tá? Então é uma robusta, só para você ter uma ideia de equivalência, tá? Esse data center ilumina, somente um prédio é capaz de iluminar uma cidade, metade da cidade de Florianópolis, tá? Inteira, durante todo o mês, somente um data center. E é esse que eles estão, ou seja, eles estão onde todo mundo quer estar, e aí isso aqui não é um chavão, é uma questão é como se fosse uma questão de shopping center, onde várias lojas estão no data center. E por que você vai lá para o shopping, né? Você vai lá porque todo mundo está perto, você consegue pagar uma conta, você consegue resolver. Numa visão de data center, é onde todo mundo quer estar. Por quê? Porque as aplicações estão tudo próximas, então a performance fica melhor e o backup também vai funcionar melhor. Então eles conseguem prover esse backup da mesma forma com melhor performance. Em termos de estrutura, agora um pouco mais baixa, eles têm o que há de melhor de marca de servidores, né, estruturas deles. Eles têm tudo fonte redundante, tá? Então
Eles têm a Firewall redundante, são appliances físicos redundantes com capacidade de mais de 10 gigabit por segundo de velocidade de link. E aí eu estou falando de 10 GB full, porque não é comum você achar um cliente. E aí isso eu posso colocar minha mão no fogo, eu posso pegar os nossos maiores clientes, acho que não deve ter 5 clientes com um tráfego de dados tão pesado quanto a Virtus, isso principalmente pela massa de dados que eles têm, tá? Ou seja, a estrutura deles é o que há de melhor no mercado, tá? E isso contando com essas parcerias que a Virtus tem, né, com a Sirium, parcerias com que estão aqui também, comercial e tudo mais, a gente também consegue garantir para os nossos clientes uma escalabilidade, com certeza, né, tranquila, né? A gente pode dobrar, pode triplicar, quintuplicar toda a nossa massa, que já é grande, né? Sim. Mas sem problema nenhum. E a Sem gente não está problema falando de nenhum. de 5, de 10 Não, tera, né? Se não, você chegar lá... A gente está falando de petas, né? se De o petas cliente e de chegar lá, milhares de eu preciso clientes. de um peta agora. Não tem problema Você nenhum. consegue atender Não. com muita velocidade. Sim. Na hora. Na hora. Na hora. Imediato. Na hora. Imediato. É impressionante. Exatamente. Isso aí... E isso acho que não, cara, não tem, não conheço, né? Quem faça isso instantaneamente, né? De imediato? De imediato te entregar, Só para comprar um store e te chegar, porque as entregar coisas um não são PETA assim. com gestão e tudo mais, e software de backup, e local também, e todo o suporte e no tudo mais, Brasil, e E no num Brasil. preço aceitável, né? Num preço E aceitável. um preço aceitável fica bem interessante. Eu até tenho uma história para contar de um cliente que me pediu um orçamento de 200 teras esses dias. Aí fiz contato com a Virtus e no mesmo dia eu mandei o orçamento para ele. Ele ficou impressionado, disse, cara, eu já pedi para quase 10 empresas o orçamento e até agora ninguém me mandou, só tu me mandasse. Aí eu expliquei para ele, eles não devem ter disponibilidade do espaço. Claro Eu que é. preciso imediato, eu preciso para imediato. Então eles estão assustados em mandar. E ele passou trabalho, ele até conseguiu acho que mais 1 ou 2. Depois de uma semana que alguém disse para ele, ó, só que eu ainda vou levar, eu consigo te entregar daqui a 15 dias, daqui a 20 dias, daqui a 30 dias, enfim, mas imediatamente são poucos que têm realmente uma alta volumetria aí disponível. Acho que Isso é interessante. a gente se preparou para isso também, né? Bastante, né? Com essas parcerias, como eu falei, né? Sim. E acordos que já vêm de anos, né, Thiago? Thiago já nos conhece há bastante tempo e sabe da nossa seriedade e preocupação com o cliente, né? E não adianta a gente ficar aí fazendo propaganda e aí vir uma demanda e a gente não conseguir atender, né? Isso aí a gente nunca fez, né? E a gente começou numa visão cloud, né? Wellington Fernando, bem no início, né? Sim. No início dessa jornada de vocês para cloud. Foi. E vocês como uma fábrica de software, que isso é uma coisa que eu acho, que eu gosto muito, empresa de sistemas, né, que a gente chama, né? Vocês deram um salto incrível, assim. Eu tô olhando, basta olhar o tamanho dos contratos, né? Que a gente já tem e o tamanho da estrutura de vocês. E isso é muito legal ver. E a gente não está falando mais de dezenas de clientes, a gente está falando de milhares de clientes. E é muito dado, é muito dado. E garante quer ou não quer, o coração dessas empresas está na mão de vocês. E uma coisa pode garantir, pelo menos aquelas empresas que estão nos escutando, que utilizam a solução de vocês, numa visão de infra, que é o que eu posso falar, com certeza, vocês estão em boas mãos. Obrigado. E tem muito cliente que não sabe de muitas soluções que a gente já tem, porque está acontecendo muito rapidamente, né? Nossa equipe de desenvolvimento, graças ao Wellington, né, a empresa dele, dobrou, acho que em questão de 1 ano e meio, né? Sim. E aí com isso a gente acelerou muito nossas entregas. Então tem clientes que a gente está tendo que avisar o Rodrigo, pegar o telefone às vezes, porque quando é automático, às vezes a pessoa não recebe, né? Ou, quer dizer, recebe, mas não lê, né? Não dá aquela atenção. E isso eu acho que é um ponto positivo que a Virtus tem, né, Rodrigo? Que o Rodrigo já falou. Essa proximidade, essa pessoalidade, né? Então, pegar o telefone mesmo e conversar com a pessoa. Poxa, olha aqui, ó, tô vendo a tua solução aqui, tu poderia estar utilizando essa ferramenta que saiu agora, faz pouco tempo,
Né? E aí as pessoas gostam disso, né, Rodrigo? Sim. De não ficar só no e-mail e só no WhatsApp, né? Na era da informação, acaba se tornando muita informação e para as mais relevantes a gente é obrigado a fazer um contato, enfim, via telefone, via WhatsApp, para deixar claro, porque por mais que tu comunique, tem um trabalho de comunicar ali via e-mail, via site, via painel, precisa desse contato humano, isso é importante, né? A pessoa se sente até valorizada. Legal. Marketing que a gente faz também, né? A gente não fazia, até bem pouco tempo a gente não fazia marketing nenhum, né? A gente estava muito focado na parte de desenvolvimento de soluções, de crescimento Muito das boca a nossas... boca. Então, a gente Solução boa é assim. a gente, obrigado, a gente começou a fazer essa parte de marketing há muito pouco tempo atrás, a gente também, até a gente não tem experiência, né? Então, a gente pode pecar em alguma coisa aí na questão de marketing, porque a gente está começando ainda, embora a empresa já tenha 25 anos. É sólida. Mas algum acréscimo de alguma coisa que a gente tenha deixado aí de lado, alguma situação que faltou falar? Eu acho, bom, é claro, né, para os nossos ouvintes, né, que tem alguma dúvida, tem alguma situação que ficou, não ficou claro e tal, pode pegar o telefone, pode ligar para a gente lá na Virtus, pode mandar um e-mail também, se preferir, tem várias formas de contato, né, mas vai ser respondido rapidamente, como o Rodrigo falou, não é só a nossa entrega de infraestrutura que a gente entrega rápido, não. A gente responde rápido tudo também, né? Qualquer dúvida, qualquer coisa que tenha aí, que a gente possa colaborar, né? Na intenção de elucidar alguma coisa que a gente falou aqui nesse nosso podcast, ou até mesmo que a gente tenha deixado de falar, né? Perfeito. Quem tiver aí um projeto aí específico também, né, para executar aí, a gente também vai Sim, às atender aí, vezes vamos estudar. levar Legal. sua infraestrutura para um Também data center da Sirius, né? A gente pode contar com fazer isso. todo esse trabalho junto também, que não tem a ver com backup, mas tem a ver com infraestrutura. A gente tem a nossa infraestrutura, pode colocar dentro da nossa própria infraestrutura, né? Ou então, que dá para acoplar muita coisa aí, ou então a gente também colaborar para que esse cliente tenha a sua infraestrutura, né? Com certeza. Eu imagino ter uma estrutura bem legal no mesmo data center, com Com backup a 1 backup. milissegundo de latência. Um MS. Tem uma grande vantagem ter o backup no mesmo, vamos dizer assim, no mesmo local, no mesmo ambiente, na mesma rede que as máquinas virtuais, né? Fazer backup das máquinas virtuais. Se eles não estão no mesmo ambiente, o negócio fica bem pouco produtivo, né? Bem lento, né? Dependendo da massa de dados, é demorado. Falo um grande massa, Sim, né? sim. Deixa eu só. Acho que é um ponto interessante a gente falar aqui é sobre o nicho que a Virtus pode atender, né? A gente viu uma visão de produtos, né? Vocês falaram bastante de uma visão de produtos, mas agora olhando para cliente, tá? Qual que é o nicho que vocês podem atender e o que vocês entendem? Uma coisa é poder, né? Outra coisa é o que vocês já fazem hoje como case. Você pode contar um pouco? Acho que é interessante para quem está ouvindo, até porque para nós de infraestrutura, né, lá dentro do data center, a gente não sabe, né? A gente não sabe o que está nessa camada de cima de vocês. Então eu acho que é uma informação bem legal aí para quem está escutando. Bom, de cases temos alguns, né? Quais que a gente pode citar aqui? Bastante. Bom, temos Software House, por exemplo, que trabalha muito com TVs, né? Onde a nossa solução de software para library resolve a solução deles, que eles precisam ter uma gravação desses vídeos, qualquer tipo de documento que tenha, às vezes até digital. Eu tenho esse parceiro nosso, esse canal nosso lá de São Paulo, que é uma empresa, uma desenvolvedora de software de arquivamento, contratada inclusive para pegar acervo e jogar para a nuvem ou jogar para fita magnética, né? Então a gente tem essa parceria que a gente montou, onde a gente desenvolveu
protocolos de comunicação do nosso software de backup, com também protocolos na nuvem, para integrar com a solução dessa software house. Então, várias TVs que utilizam hoje a nossa solução, não diretamente contratadas com a gente, né? Mas contratadas com esse canal de vendas nosso, que é uma software house. Esse é um exemplo, um case que a gente tem, né? Esse é bem Ele legal. tem mais de 10 anos com a gente já, né? Sim, esse é bem legal que ele também, ele podia ter utilizado somente o armazenamento nosso lá, né? Para a parte do acervo. Sim. Aí a gente, enfim, evoluiu isso aí e eles colocaram toda a aplicação lá. Então a aplicação deles hoje, para alguns clientes dele lá, funciona diretamente na nossa infraestrutura lá. Tem as máquinas virtuais lá, ele faz tudo lá, armazena tudo lá e o backup já é incluso lá também. Esse é um cenário onde Esse é um case interessante porque ele usa nossas ferramentas de backup local, todos os serviços eles utilizam nossas máquinas virtuais, nosso espaço na nuvem, nosso backup tanto na nuvem quanto fora da nuvem. os Eles usam S3, tudo, os tudo, FPS, tudo, a library, tudo. né? Usa todos os serviços. Que legal. E eles vêm de um modelo anterior, onde eles usavam um pedacinho de um pedacinho de outro fornecedor, um pedacinho de outro, e eles sempre tinham os problemas, né? Ora, comprava, o espaço era fora do Brasil, aí tinha problema, veio LGPD, tem que sair. Outra área lá que não tinha nota fiscal, aí era complicado, também tinha que resolver. Então, a lentidão, né, no backup, né, pô, muito lento, porque um fornecedor de máquina virtual, mas o backup é feito em outro local. Então, tudo isso foi resolvido, né, com a gente ali, Sim. né, estão bem satisfeitos, já estão mais de 10 anos com a gente e com certeza vão ficar bem mais. Esse é um case legal, né? Temos o case do backup da AWS para a Virtus também, que é bacana também. O cliente tem lá na EC2 lá, aplicação, banco de dados, tudo mais, e utiliza o backup na nossa infraestrutura. Manda de lá, tem ali um custo de transfer out lá, né, que é o dado Mas saindo de ainda lá. assim. Ainda assim compensa. Compensa vale mais muito do que a pena. tu... porque daí o valor é fixo. Né? É. Tem um transfer out ali, mas ele é controlado na origem do cliente, né? Do que ele seleciona para fazer o upload lá. Bem interessante esse caso. Tem empresa, tem um Aí case... opta até para tirar, né, do próprio player, né? Isso. Pô, não Sim. posso deixar todo o meu ambiente do próprio player. Não, se você quiser Eu botar ponho em num outro... player diferente. Sim, perfeito. Né? Não Sim. ponho com todos os ovos na mesma cesta. Isso. Software de vigilância, né? Que a gente tem também esse case também, né? Funcionando também. muito bem com mais de 10 mil câmeras. Né? Com gravação simultânea. 10 mil câmeras. Podendo restaurar em tempo real qualquer coisa, né? Esse caso aí também, a aplicação dele também fica lá. O armazenamento das imagens também lá. E o software dele não fica lá dentro fica dentro da máquina a parte do servidor, né? Sim. Tem um lado do cliente, por exemplo, no aplicativo lá ele conseguia acessar as câmeras em tempo real, por exemplo, e tudo hospedado lá na nossa infraestrutura. Legal. Também é legal. Muito bom. Isso, exatamente. Tem vários outros casos, tem né? bastante. Mas... Acaba atendendo tudo que é segmento. Tem precisar empresas... Sim, é por isso que eu digo que vai do projeto, né? Tens um projeto, quero botar na nuvem, quero armazenamento. Às vezes o cliente vem, eu quero armazenamento de 100 tera. Aí você vai entendendo, vai compreendendo o que é que o cliente precisa lá. E às vezes faz mais sentido você colocar realmente a parte de software lá na infraestrutura e tudo está comunicando ali localmente, né? Isso. Faz mais sentido. Aí a gente consegue evoluir isso, né, dessa maneira. A gente ter também essa questão que o Wellington comentou, de ter separado o espaço na nuvem do software, né? Um não depender do outro necessariamente. A gente tem os dois, é claro, mas o cliente não precisa comprar os dois, né? Isso nos ajudou bastante a atender o mercado do Rodrigo aqui da Monitore. Sim. Porque vem uma licitação, volta e meia, só para o espaço na nuvem, né? Não vem para o software de backup. Eles querem usar o software deles, né? Às vezes vem os dois juntos, ok. Né? Mas quando vem separado, se a gente não tivesse bolado essa solução que trabalhasse isoladamente, com compatibilidade com o que tem no mercado, né? A gente o Rodrigo teria metade dos clientes que tem hoje, se não tivesse menos, né? Sim, com certeza. Legal.
É isso então, Acho que é pessoal. isso. Vamos encerrar por hoje. Sei lá. Nós gostaria de agradecer a todos vocês, parceiros aí de longa data, né, e por muito mais tempo. Quero contar com vocês. E Tiago Sanches, da Sirion, Wellington, da DataExt, Rodrigo, da Monitore, muito obrigado. Pessoal que nos escutou até aqui também, obrigado e contem com a gente. Valeu, Vocês pessoal. quiserem Tá certo. falar aí, Obrigado também, agradeço pela oportunidade, pelo convite de estar aqui participando de mais esse momento aí junto com a Virtus, né? Que esse é o primeiro podcast de muitos que ainda virão, né? Enfim, agradecemos aí pela parceria e pelo convite. Perfeito. agradeço. Agradecer aí Obrigado. também a parceria. Espero que mais episódios aí, né? A gente vai melhorando aí. é o marketing que está começando. É. Obrigado aí Muito também. obrigado, pessoal. A gente fez um papo mais genérico, né? Mas acho que deu É. uma boa visibilidade de tudo que é feito, de ponta a ponta, né? Da Sim. infra ao software. E pela robustez aí, vocês estão de parabéns, estão crescendo muito rápido. E eu tenho certeza que vão alavancar ainda mais. Muito obrigado, Show. Tiago. Obrigado. Obrigado a todos. Valeu. Valeu, pessoal. Até.